E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Sidão. Vamos falar então de força eletromotriz, que é uma continuação do tema que a gente estava trabalhando, que é sobre circuitos elétricos, tá? Então, a gente já tinha falado sobre lei de Ohm, a V igual a RI, falando sobre a resistividade do material, falando sobre ligação em série, ligação em paralelo e ligação mista. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre força eletromotriz, que recebe o nome de FEM, F-E-M, e é representada pelo símbolo epsilon, tá? O que vem a ser a força eletromotriz? É um conceito que aparece quando a gente está estudando circuitos, principalmente um conceito relacionado a geradores, geradores de tensão. Então, um gerador de tensão pode ser uma pilha, pode ser um dínamo, pode ser um termopar, qualquer outra coisa. É só que o que a gente está mais acostumado a trabalhar é com o conceito de pilhas, que tem a ver com reação química. E esse conceito de força eletromotriz tem muito a ver com desgaste. Mas primeiro, o que realmente uma bateria faz? Uma bateria é o seguinte, olha, aqui eu tenho o menor potencial, ponto mais baixo, e aqui o maior potencial, ponto mais alto. Aqui eu estou fazendo uma espécie de analogia com um fluxo de água, de um circuito, tá? Então aqui eu tenho a água passando no nível mais baixo, que seria a corrente. Chega aqui, eu preciso de uma bomba d'água para jogar a água para cima. Então essa bomba d'água, o que ela faz? Ela fornece energia para a água para poder subir o rio. E aqui ela desce numa cascata, que seria o que nós chamamos de resistência. Aí essa analogia, olha, a bomba d'água seria a nossa bateria que fornece energia. Então uma bateria, um gerador, ele fornece energia. Fornece energia aqui para o sistema. E a resistência elétrica, ela é o que? Ela vai consumir energia. Então, essas são as características. Agora, o legal aqui de você pensar é que se essa bateria ela está fornecendo energia, ela está tirando energia de onde? Ela tem que ter, por exemplo, uma quantidade finita de energia, né? E a força eletromotriz está relacionada com isso, com a finitude de uma fonte de energia. Mas vamos dar uma analisada a isso agora com circuitos. Olha só. Eu tenho um circuito ideal, que é uma fonte ideal. O que seria? Eu tenho aqui uma voltagem, ou uma diferença de potencial, ou tensão. Maior potencial, menor potencial, fornece corrente, gasta aqui no circuito. O que eu tenho é o seguinte, olha, se eu pegar esses dois pontos aqui e colocar no multímetro, eu vou encontrar um valor de V. A diferença de potencial aqui vai ser V. Ok, está sendo fornecido V aqui. Só que quando eu uso esse circuito durante muito tempo, começa a aparecer uma situação que eu tenho que representar para um modelo mais real. Começa a ter principalmente uma coisa que chama aquecimento. Você está tendo o quê? Você está transformando uma parte da energia potencial elétrica em calor dentro da bateria. Então, na própria fonte de tensão, você tem perdas de aquecimento. Então, a gente, para poder falar que eu tenho uma fonte então real, fazer um modelo mais próximo da realidade, eu tenho que considerar esse aquecimento. Para isso, eu coloco um elemento que nós chamamos de resistência interna, que eu vou representar pelo R minúsculo. Tá? Então, a resistência interna é um elemento que aparece para poder explicar que quando eu ligo uma fonte no circuito, essa fonte começa a aquecer. Então, parte da energia da fonte está sendo transformada em calor pelo efeito Joule. E logo eu vou ter que mudar um pouquinho essa nomenclatura aqui, ó. Então eu não vou poder mais usar a palavra V aqui, o símbolo V, para indicar a voltagem, a tensão da fonte. Vou ter que mudar um pouquinho. Mas primeiro vamos ver o que é essa resistência interna. Olha, o que é a resistência interna? Resistência interna não é uma resistência propriamente dita, não. É um conceito, é uma medida do desgaste. Então, é uma forma que eu tenho de medir, por exemplo, se as reações químicas estão chegando no alto, né, que é as reações de oxirredução,
que produzem a diferença de potencial, ou se eu tenho um gerador de outra natureza, tipo eólico, outras coisas, eu posso ter atritos mecânicos. E esses atritos mecânicos eles estão o quê? Eles vão estar roubando parte da energia potencial química, energia potencial elétrica que a bateria, que a fonte pode me fornecer. Então a energia interna, a resistência interna é o quê? A resistência interna é uma medida desse desgaste. Observação. Quando um gerador, uma bateria, uma fonte é novo, eu falo que a resistência interna é nula ou próxima de zero, tá? Geralmente a gente representa isso por isso aqui, ó. Então ela vai ser próxima de zero. E à medida que o gerador é usado para alimentar um circuito, o valor da resistência interna aumenta com o tempo. Então, se eu fosse fazer um gráfico de resistência interna pelo tempo, esse gráfico ia ter mais ou menos essa cara aqui, ó. A resistência interna vai aumentando com o tempo. E a resistência interna aumentando com o tempo quer dizer que mais energia que está sendo perdida na forma de calor dentro da bateria vai aparecendo. Então você vai perdendo a eficiência de transferir energia, de transferir corrente para um circuito elétrico, por causa dessa natureza. Então um circuito assim, ele vai ter então essa cara, olha, ele vai ter uma resistência interna e vai ter um epsilon. Esse epsilon, o que seria esse epsilon? Seria a força eletromotriz, que é o quê? É a máxima potência. É a máxima DDP, diferença de potencial, que aquele gerador pode fornecer. Tá joia? E isso vai acontecer quando a resistência interna for nula. Bem, então aqui eu vou ter uma queda. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou fornecer epsilon. Esse epsilon vai... E ele vai ter uma queda de tensão aqui, ó, nessa resistência interna. Então eu falo que esse epsilon vai perder R vezes I, que é a lei de Ohm. E aí esse valor é que vai chegar aqui, ó. Então esse valor aqui, nós vamos continuar chamando ele de volts, de V. De voltagem, diferença de potencial, de tensão, como vocês quiserem. Só que agora ele não vai ser exatamente igual a esse valor aqui, ó. Ele vai ter uma outra coisa, uma outra combinação de maneira. De maneira geral, como é que vai ficar? Olha, epsilon vai ser igual a V se a resistência interna for zero. Epsilon vai ser maior que V se a resistência interna for maior que zero. Então você tem, nesse caso aqui, você tem perda de energia. Então é esse o conceito. Então a força eletromotriz ela surge para poder explicar essa questão. A bateria, ela mesmo nova, mesmo usada, ela continua tendo a mesma força eletromotriz. Só que a resistência interna vai aumentando. Então, à medida que o tempo passa, a capacidade de transferir energia para um circuito vai diminuindo. Aí como é que fica a equação do circuito fazendo aquelas análises? Olha, a queda de tensão na fonte tem que ser igual à queda de tensão no circuito, conservação da energia. A queda de tensão na fonte é isso aqui, ó. A fonte forneceu epsilon, gastou R vezes I na resistência interna, e isso foi para o circuito, que é RI, que é a tensão. Então, se eu pegar essa equação aqui, olha, epsilon menos R vezes I é igual a V. Então, logo, V vai ser igual a epsilon menos R vezes I. Ó, legal, então essa aqui é a equação de um circuito. E essa equação a gente pode perceber que eu posso representar ela por uma... O gráfico dela seria uma reta, tá? Isso aqui é uma equação de reta, né? Isso aqui tem a forma de y é igual a b menos a x, que é uma reta. Então, se eu colocar aqui, ó, no eixo YV e no eixo XT, isso aqui é por uma bateria, tá? Então, é uma equação, é um gráfico, é a equação de um gerador. Então, para uma bateria, esse gráfico ficaria assim, ó. A bateria é novinha, novinha, novinha. Então, no caso aqui, corrente zero, então ela vai ter um valor de epsilon, que vai ser a força eletromotriz.
Aí eu vou usando, vou aumentando a corrente elétrica e vou usando. Vai caindo. Vocês podem ver que essa reta aqui, ó, o coeficiente angular dela é negativo. Então isso aqui está indicando que a medida que que eu estou aumentando a corrente, isso também é importante, tá? Se eu pegar uma bateria, uma pilha, qualquer coisa e colocar ela com uma corrente muito alta, tendo que fornecer uma corrente muito alta, quer dizer que ela vai acabar mais cedo. Por quê? Você vai ter uma queda mais rápida na tensão. Então ela começa com epsilon e à medida que ela vai sendo usada, ela vai ficando com V. E aí você pode representar isso por essa equação aqui, ó. V é igual a epsilon menos RI. Ok, galera? Então, isso aí. Até a próxima. Depois eu vou passar mais um.